Você está a segundos de ouvir algo que pode mudar completamente a sua história com dinheiro. Mas antes de começar, eu preciso te fazer um aviso sério. O que você vai descobrir agora só funciona uma vez, uma única vez. E se você sair antes do final, se você interromper no meio, a porta fecha. E pode demorar anos até você encontrar essa informação de novo. Então, presta atenção. Desliga as notificações. Esquece o mundo lá fora por alguns minutos. Porque o que está em jogo aqui não é conhecimento. É desbloqueio financeiro real. É a diferença entre você continuar preso na mesma vida de dívida, de sufoco, de conta atrasada, ou você finalmente acessar o fluxo de provisão que estava travado há anos. E eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de motivação bonita. Eu estou falando de um código espiritual concreto que abre portas financeiras que você nem sabia que existiam. Deixa eu ser direto com você desde já. Você está cansado. Cansado de trabalhar tanto e o dinheiro não ficar. Cansado de fazer conta, de parcelar, de negociar dívida. Cansado de acordar de madrugada com aquele aperto no peito pensando: como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Cansado de olhar para o saldo do banco e sentir vergonha. Cansado de viver pedindo emprestado, de depender de cartão de crédito, de estar sempre no limite, sempre no sufoco. Sempre há um problema de distância do desespero total. E o pior, você já tentou de tudo. Você já orou. Você já pediu. Você já trabalhou dobrado. Você já fez promessa. Você já acendeu vela. Você já buscou ajuda espiritual. E nada mudou de verdade. As contas continuam chegando. As dívidas continuam crescendo. O dinheiro continua escorrendo pelos dedos. E você já está quase desistindo de acreditar que a sua situação financeira pode mudar. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai entender que o problema nunca foi você. Nunca foi falta de esforço. Nunca foi falta de capacidade. Nunca foi falta de fé. O problema sempre foi a porta. A porta financeira da sua vida está trancada. E não adianta trabalhar mais, não adianta orar mais, não adianta se esforçar mais, se a porta continua fechada. Porque enquanto ela estiver fechada, o dinheiro não entra. A provisão não flui. A abundância não se manifesta. Você pode estar do lado de fora batendo, gritando, suplicando, mas se a porta está trancada, nada passa. E o que eu vou te entregar agora é a chave exata que destrava essa porta. Mas tem uma regra. Essa chave só funciona uma vez. Se você girar ela até o final, se você ativar o código completo, a porta se abre e nunca mais fecha. Mas se você girar pela metade, se você desistir no meio do caminho, a porta não abre. Ela só range. Ela só entreabre. E uma porta entreaberta não libera provisão. Ela só libera frustração. Então eu vou te pedir uma coisa agora, antes de continuar. Eu preciso que você tome uma decisão. Ou você fica até o final e faz isso direito, ou você sai agora e economiza o seu tempo. Porque não adianta você ouvir metade, achar que já entendeu e ir embora. Não funciona assim. O desbloqueio financeiro não é parcial. Ou você ativa tudo, ou você não ativa nada. E eu estou te avisando desde já. O inimigo da sua prosperidade não quer que você chegue ao final deste vídeo. Ele sabe que existe um momento específico, um ponto exato, onde um decreto vai ser pronunciado. E ele sabe que se você chegar lá, se você fizer isso com fé, a autoridade dele sobre o seu dinheiro acaba. As travas que ele colocou nas suas portas financeiras vão ser arrancadas. Os bloqueios que ele construiu vão ser destruídos. E o dinheiro que estava represado vai começar a fluir. Então ele vai tentar te distrair. Ele vai colocar pensamentos na sua cabeça. Ele vai trazer interrupções. Ele vai fazer você sentir que isso não é para você, que isso não funciona, que você está perdendo tempo. Mas você não está. Você está exatamente onde precisa estar. E se você ficar, se você resistir, se você chegar até o final, você vai testemunhar o desbloqueio financeiro começar ainda hoje. Agora respira fundo. Foca. E vem comigo.
Porque a partir de agora, cada palavra que você ouvir é um passo em direção à porta financeira que vai mudar tudo. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que existe uma porta financeira que nunca foi aberta na sua vida. Uma porta real, concreta, que separa você do dinheiro que deveria estar fluindo para as suas mãos neste exato momento. E o mais assustador disso tudo é que essa porta pode ter ficado trancada por anos, décadas até, sem que você percebesse que ela estava ali, esperando ser desbloqueada. Existem pessoas que passam a vida inteira batendo em paredes, pedindo, suplicando, implorando por provisão financeira, quando na verdade deveriam estar simplesmente abrindo a porta certa. E essa porta, essa passagem específica para o fluxo de dinheiro entrar na sua realidade, só se abre uma vez de um jeito muito específico. Não é sobre sorte, não é sobre merecimento, é sobre código, é sobre senha, é sobre você entender que existe um decreto financeiro tão poderoso, tão direto, tão cirúrgico, que ele só precisa ser ativado corretamente uma única vez para reescrever completamente a sua história com dinheiro. Mas atenção, se você sair agora, se você interromper esse processo antes do final, a porta volta a se fechar, e talvez demore anos até que você encontre essa informação novamente. Porque isso não é conteúdo comum, isso não é motivação barata. Isso é acesso real a um princípio espiritual que pouquíssimas pessoas conhecem e ainda menos pessoas aplicam corretamente. Deixa eu ser direto com você. Eu sei exatamente o que você está sentindo agora mesmo. Você acorda de madrugada com o coração apertado pensando nas contas. Você olha para o extrato do banco e sente aquele aperto no peito, aquela vergonha silenciosa de estar sempre no vermelho, sempre devendo, sempre atrasado. Cartão de crédito estourado, financiamento que virou uma montanha, boletos acumulando em cima da mesa da cozinha, aquele pedido de empréstimo que foi negado. A sensação de que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro nunca fica, nunca sobra, nunca multiplica. E o pior de tudo, a sensação de estar preso, travado, como se existisse uma força invisível segurando o fluxo financeiro longe de você. Você até tenta, você se esforça, você faz horas extras, você busca renda extra, mas parece que existe um teto invisível, um limite que você nunca consegue ultrapassar. E isso não é coincidência. Isso não é falta de capacidade. Isso não é culpa sua. Existe uma porta financeira na sua vida que está literalmente trancada. E enquanto ela estiver fechada, não importa o que você faça do lado de fora, o dinheiro não vai fluir. A provisão não vai chegar. A abundância não vai se manifestar, porque a fonte está bloqueada. E hoje, neste exato momento, você vai aprender a destrancar essa porta de uma vez por todas. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso vai mudar tudo. O decreto que você vai ouvir até o final deste vídeo não é uma oração comum. Não é aquela reza que você aprendeu na infância. Não é um pedido tímido feito de joelhos esperando que talvez, quem sabe, um dia, as coisas melhorem. Isso aqui é um código espiritual. É uma chave de acesso direto às portas financeiras que foram fechadas na sua vida por medo, por dívida, por escassez, por bloqueios que você nem sabia que existiam. E esse código só funciona uma vez. Uma única vez. Porque quando ele é ativado corretamente, quando você pronuncia cada palavra com fé, com autoridade, com a certeza de quem está tomando posse do que já é seu, por direito espiritual, a transformação começa imediatamente. Não é sobre esperar semanas. Não é sobre ter paciência infinita. É sobre ativar o desbloqueio financeiro ainda hoje, neste momento, enquanto você está aqui comigo. Mas tem uma regra. Você precisa ouvir até o final. Você precisa chegar no decreto completo. Você precisa selar isso da forma correta. Porque se você sair antes, o portal não abre. A porta fica entreaberta. E uma porta entreaberta não libera provisão. Ela só libera frustração. Essa é a diferença entre quem transforma e quem continua travado.
Quando você pede, você espera. Quando você ordena, você manifesta. Essa é a diferença brutal que ninguém te ensinou sobre dinheiro e espiritualidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo provisão financeira como se fosse um mendigo espiritual, batendo na porta do céu esperando que alguém tenha pena e jogue algumas migalhas. Mas você não é mendigo. Você não é pedinte. Você é herdeiro. Você é filho. Você tem autoridade espiritual para decretar, para ordenar, para comandar que as portas financeiras se abram agora. E isso não é arrogância. Isso não é soberba. Isso é entendimento do seu posicionamento real no reino espiritual. Existe uma diferença gigantesca entre suplicar por dinheiro e tomar posse da provisão que já foi destinada para você desde o princípio. E essa diferença está na forma como você fala, na energia que você coloca nas palavras, na certeza que você carrega quando pronuncia o decreto. Porque decreto não é pedido. Decreto é ordem. Decreto é manifestação. Decreto é você colocando em movimento as forças espirituais que já estavam esperando a sua autorização para agir a seu favor. Olha só o que acontece na vida da maioria das pessoas. Elas vão para a igreja, elas oram, elas pedem, elas esperam, elas confiam. Mas lá no fundo do coração existe uma dúvida silenciosa. Existe um medo escondido. Existe uma voz pequena que sussurra. Será que eu mereço? Será que vai dar certo para mim? Será que Deus vai mesmo olhar para minha situação? E essa dúvida, por menor que seja, é suficiente para manter a porta financeira trancada. Porque a porta não se abre com súplica misturada com medo. A porta se abre com decreto, misturado com fé, com autoridade, com a certeza absoluta de que o que você está ordenando já está se movendo no mundo espiritual, para se manifestar no mundo natural. E é exatamente isso que o Pai Nosso da Abundância faz. Ele não é um pedido tímido. Ele é um comando direto. Ele é uma senha que destrava cofres celestiais. Ele é uma chave que gira na fechadura espiritual e libera o fluxo de dinheiro que estava represado, bloqueado, impedido de chegar até você. Mas atenção, essa chave só funciona se você girar ela até o final. Se você parar no meio, a porta não abre completamente. E uma porta que não abre completamente não libera provisão completa. Eu preciso que você entenda uma coisa muito séria. Existem pessoas que ouviram esse decreto, que começaram a falar as palavras, mas saíram no meio porque tiveram pressa, porque se distraíram, porque acharam que já tinham entendido o suficiente. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque o desbloqueio financeiro não é parcial. Ou você abre a porta inteira ou ela continua fechada. Não existe meio termo. Não existe quase desbloqueado. Ou o fluxo de dinheiro está liberado, ou ele está travado. E a diferença entre esses dois estados está em você permanecer aqui até o momento exato em que o decreto for selado. Até o momento em que você pronunciar a última palavra com fé. Até o instante em que você fechar esse pacto espiritual de forma completa e irreversível. Porque depois que você sela corretamente, não tem volta. A provisão começa a se mover. As portas financeiras começam a ranger, a se abrir, a liberar caminhos que estavam bloqueados há anos. Oportunidades começam a aparecer. Dinheiro começa a chegar por vias inesperadas. Dívidas começam a ser quitadas de formas que você nem imaginava. Mas tudo isso só acontece se você não sair agora. Você não veio até aqui para desistir na metade do caminho. A escassez é um inimigo silencioso. Ela não grita. Ela não bate na sua porta anunciando que chegou. Ela se instala devagar, como uma sombra fria que vai tomando conta de todos os cantos da sua vida financeira. Primeiro, é uma conta que atrasa. Depois é um cartão que estoura. Depois é um financiamento que você não consegue mais pagar. Depois é aquele dinheiro que você esperava e não veio. E quando você percebe, a escassez já construiu uma fortaleza na sua vida. Ela já cavou trincheiras tão profundas que você nem lembra mais como era ter dinheiro sobrando.
Como era dormir tranquilo sem medo do dia seguinte. Como era olhar para o saldo bancário sem sentir aquele aperto no peito. E o pior, a escassez convence você de que essa é a sua realidade permanente. Ela sussurra que você nasceu para ser assim, que você não tem sorte, que dinheiro não é para você, que prosperidade é coisa de gente sortuda, de gente abençoada, de gente que nasceu em berço de ouro. Mas isso é mentira. Isso é a voz do inimigo da sua provisão tentando manter você preso, travado, impedido de acessar o que já é legitimamente seu. Tem gente que vive há tanto tempo com dívida que já não consegue mais imaginar uma vida sem ela. A dívida vira quase um membro da família. Ela está sempre ali, presente, cobrando, pressionando, sufocando. E você tenta negociar, você tenta parcelar, você tenta dar um jeito. Mas parece que quanto mais você tenta resolver, mais a situação se complica. Porque a dívida não é só um problema financeiro. A dívida é um portal espiritual de escassez. Ela abre uma porta na sua vida que permite que mais falta, mais bloqueio, mais travamento entrem. É por isso que tem gente que paga uma dívida e imediatamente aparece outra. Paga o cartão e o carro quebra. Paga o carro e o filho fica doente. Paga o médico e a geladeira queima. Parece maldição, parece azar. Mas não é. É porta financeira aberta para o lado errado. É fluxo de dinheiro vazando por buracos espirituais que você nem sabia que existiam. E enquanto essas portas estiverem abertas para a escassez, não adianta trabalhar mais. Não adianta fazer hora extra. Não adianta buscar renda extra. Porque o dinheiro entra por um lado e sai por outro antes mesmo de você ter tempo de respirar. O que você precisa entender hoje, agora, neste momento, é que existe uma forma de fechar essas portas de escassez e abrir as portas de provisão ao mesmo tempo. Não é sobre você se esforçar mais. Não é sobre você trabalhar até se matar. É sobre você ativar o princípio espiritual correto que inverte o fluxo, que fecha a torneira da falta e abre a torneira da abundância. E esse princípio está codificado no decreto que você vai ouvir daqui a pouco. Mas antes de chegar lá, você precisa tomar uma decisão interna muito importante. Você precisa olhar para essa escassez que está te sufocando e dizer: chega, não mais. Eu não aceito mais viver assim. Eu não aceito mais acordar com medo de dinheiro. Eu não aceito mais viver refém de boleto, de dívida, de conta atrasada. Porque no momento em que você toma essa decisão de verdade, no momento em que você para de aceitar a escassez como destino e começa a tratá-la como inimigo que precisa ser expulso, as coisas começam a mudar. O céu começa a ouvir. As portas começam a ranger. E o desbloqueio financeiro começa a se mover na sua direção. A escassez só domina quem aceita conviver com ela. Você já reparou como tem gente que parece ter um imã de dinheiro? Parece que tudo o que essa pessoa toca vira oportunidade. Parece que o dinheiro corre atrás dela. Parece que as portas financeiras se abrem sozinhas, sem esforço, sem luta, sem sufoco. E você olha para isso e pensa: por que com ela sim e comigo não? Eu trabalho tanto quanto. Eu me esforço tanto quanto. Eu acordo cedo. Eu faço hora extra. Eu corro atrás. Mas o dinheiro não fica. A provisão não chega. A abundância não se manifesta. E a resposta para isso não está no esforço. Está no posicionamento espiritual. Está na forma como você se vê. Está na identidade que você carrega. Porque enquanto você se enxergar como alguém que precisa mendigar por dinheiro, que precisa implorar por provisão, que precisa torcer para que as coisas deem certo, você vai continuar atraindo escassez. Mas no momento em que você entende que você é herdeiro, que você tem direito espiritual sobre a provisão, que você não está pedindo favor, mas tomando posse do que já é seu, tudo muda. O fluxo muda. A energia muda. E o dinheiro começa a se mover na sua direção como se fosse magnetizado pela sua fé. Existe um segredo que as pessoas que vivem em prosperidade conhecem, mesmo que não saibam explicar.
Elas não pedem dinheiro. Elas decretam provisão. Elas não esperam que algo aconteça. Elas ordenam que aconteça. E isso não é arrogância. Isso não é falta de humildade. Isso é entendimento de autoridade espiritual. Porque quando você foi criado, quando você foi colocado nesta terra, você não veio como escravo do dinheiro. Você veio como administrador da abundância. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para multiplicar. Você foi feito para viver em provisão constante, em fluxo contínuo, em abundância transbordante. Mas em algum momento da vida, alguém te ensinou errado. Alguém te disse que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado, que você tem que sofrer para merecer, que prosperidade é coisa de gente gananciosa. E você acreditou. Você internalizou essa mentira. E essa mentira virou uma trava espiritual que fechou as suas portas financeiras. Virou um cadeado invisível que bloqueia o fluxo de dinheiro que deveria estar correndo livremente na sua vida. Hoje você vai quebrar esse cadeado. Hoje você vai arrancar essa trava. Hoje você vai reposicionar a sua identidade espiritual e entender de uma vez por todas que você não é mendigo, você é herdeiro. Você não é escravo da dívida, você é senhor da provisão. Você não é vítima da escassez, você é portador da abundância. E quando você entende isso de verdade, quando isso desce do conhecimento mental para a certeza do coração, o decreto que você vai pronunciar daqui a pouco não vai sair da sua boca como um pedido desesperado. Vai sair como uma ordem firme, como uma sentença espiritual que não pode ser revogada, como um comando que move exércitos celestiais a seu favor. Porque o céu não responde à súplica do mendigo. O céu responde à autoridade do filho. E você é filho. Você é herdeiro. Você tem direito legal, espiritual e divino sobre a provisão financeira que está bloqueada na sua vida. E esse direito não depende de você merecer. Não depende de você ser perfeito. Depende apenas de você tomar posse, de você decretar, de você ordenar que as portas se abram agora. Quando você muda quem você acha que é, você muda o que você atrai. Tem uma palavra que você precisa eliminar do seu vocabulário financeiro agora mesmo. Talvez. Talvez o dinheiro apareça. Talvez as coisas melhorem. Talvez eu consiga pagar essa dívida. Talvez Deus olhe para mim. Essa palavra é veneno puro para o desbloqueio financeiro. Porque talvez carrega dúvida. E dúvida é o combustível da escassez. Dúvida é o que mantém a porta financeira trancada, mesmo quando você está orando, mesmo quando você está pedindo, mesmo quando você está se esforçando. Porque o universo espiritual não responde ao talvez. Ele responde ao decreto. Ele responde à certeza. Ele responde à fé que não vacila, que não hesita, que não olha para trás. Quando você decreta "eu recebo agora", você não está torcendo para que aconteça. Você está ordenando que aconteça. Você está colocando em movimento forças espirituais que não têm escolha a não ser obedecer. Porque a sua palavra, quando pronunciada com autoridade real, com fé verdadeira, tem poder criativo. Ela não descreve a realidade. Ela cria a realidade. Ela abre portas que estavam fechadas há anos. Ela destranca cofres que pareciam lacrados para sempre. Agora eu preciso te avisar de uma coisa muito séria. O inimigo da sua prosperidade não quer que você chegue ao final deste vídeo. Ele sabe que existe um momento específico, um ponto exato, onde o decreto vai ser pronunciado da forma correta. E ele sabe que se você chegar lá, se você selar isso com fé, a vida financeira dele sobre você acaba. A autoridade dele sobre o seu dinheiro termina. As travas que ele colocou nas suas portas financeiras vão ser arrancadas com violência espiritual. Então ele vai tentar te distrair agora. Ele vai colocar um pensamento na sua cabeça. "Ah, eu já entendi, não preciso ouvir o resto." Ou então, "Deixa eu pausar aqui, eu volto depois." Ou ainda, "Isso é bobagem, isso não funciona." E se você der ouvidos a essa voz,
Se você sair agora, você vai perder a única oportunidade que você tem de ativar esse código corretamente. Porque esse decreto só funciona uma vez. Uma única vez. Quando ele é ativado com fé completa, com coração inteiro, com decisão firme de ir até o final. Depois disso, a transformação é irreversível. Mas se você parar no meio, o poder não se libera, a porta não se abre, e você volta para a mesma vida de sempre. Você sabe quantas pessoas começaram a ouvir esse vídeo e saíram na metade? Centenas. Talvez milhares. E sabe onde elas estão agora? No mesmo lugar, com as mesmas dívidas, com as mesmas contas atrasadas, com o mesmo sufoco financeiro, porque elas acharam que já sabiam o suficiente. Elas acharam que podiam pular etapas. Elas acharam que o desbloqueio financeiro era algo que podia ser feito pela metade. Mas não pode. Ou você ativa o código completo, ou você não ativa nada. É tudo ou nada. É porta aberta de par em par ou porta trancada. Não existe meio termo. E eu estou te avisando agora, antes que seja tarde, antes que você cometa o mesmo erro. Não saia, não pause, não interrompa, porque o que está vindo daqui a pouco não é um conceito, não é uma teoria. É um ato espiritual concreto que vai mudar a frequência financeira da sua vida. Mas só funciona se você estiver aqui quando chegar a hora. Só funciona se você pronunciar cada palavra do decreto com convicção. Só funciona se você selar isso até o final. Dúvida fecha portas. Decreto abre portas. Escolha agora. O dinheiro tem memória. Parece estranho falar assim, mas é a verdade espiritual que ninguém te conta. O dinheiro lembra de onde ele foi rejeitado. Ele lembra de onde foi amaldiçoado. Ele lembra de onde foi tratado como inimigo, como algo sujo, como algo pecaminoso. E ele não volta para esses lugares. Ele simplesmente desvia. Ele encontra outros caminhos. Ele procura outras portas. Porque dinheiro é energia. Dinheiro é fluxo. E fluxo não corre para onde é bloqueado. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu. Dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você mesmo já falou mal de quem tem dinheiro? Já sentiu inveja disfarçada de indignação? Já rejeitou a ideia de prosperidade porque achava que era errado, que era ganância, que era materialismo? Cada vez que você fez isso, você fechou uma porta financeira. Cada vez que você tratou o dinheiro como inimigo, você mandou uma mensagem espiritual clara: eu não quero você aqui. E o dinheiro obedeceu. Ele parou de procurar você. Ele parou de bater na sua porta. Ele desviou o fluxo para outro lugar. Mas hoje isso muda. Hoje você vai fazer as pazes com o dinheiro. Você vai reposicionar a sua relação com a provisão financeira. Você vai entender que dinheiro não é o problema. A falta de dinheiro é o problema. Porque a falta de dinheiro gera angústia, gera briga em casa, gera humilhação, gera sufoco, gera doença. A falta de dinheiro impede você de cuidar da sua família, de educar seus filhos, de ajudar quem você ama, de viver com dignidade. Então não, dinheiro não é pecado. Escassez é que é maldição. Miséria é que é inimigo. Pobreza é que precisa ser combatida com todas as forças. E quando você entende isso, quando você para de demonizar a prosperidade e começa a ver o dinheiro como ferramenta de bênção, como instrumento de provisão, como meio de honrar a Deus e cuidar da sua casa, as portas começam a se abrir. Porque você está alinhado. Você está em frequência correta. Você está pronto para receber sem culpa, sem vergonha, sem medo. Deixa eu te contar uma verdade que vai libertar você agora mesmo. Deus não é glorificado pela sua pobreza. Deus não fica feliz vendo você sofrer, devendo, passando necessidade, humilhado por falta de dinheiro. Isso é mentira religiosa que te prendeu por anos. A verdade é que Deus é glorificado quando você prospera, quando você tem o suficiente para viver com dignidade. Quando você pode dar, pode ajudar, pode semear,
pode abençoar outras pessoas, quando você não precisa pedir emprestado, quando você não está refém de agiotas, de bancos, de cartões de crédito, quando você dorme em paz porque sabe que as contas estão pagas, que a provisão está garantida, que o futuro está seguro. Esse é o plano original. Essa é a vontade plena. Abundância, provisão constante, portas financeiras abertas de par em par. E o decreto que você vai pronunciar em breve é a chave que destrava tudo isso. Mas você precisa chegar lá com o coração limpo, sem culpa, sem vergonha de querer dinheiro, sem medo de prosperar, porque o medo bloqueia, a vergonha tranca, a culpa fecha, e você não pode mais viver assim. Prosperidade não é pecado, miséria é que é maldição. Existe um exército celestial que está esperando a sua ordem. Não é metáfora, não é figura de linguagem, é realidade espiritual que você precisa entender agora. Existem anjos, mensageiros, forças do bem designados especificamente para movimentar provisão na sua direção. Mas eles não agem sozinhos, eles não se movem sem autorização. Eles esperam que você abra a boca e decrete, que você ordene, que você libere a palavra de fé que põe tudo em movimento. É por isso que tem gente orando há anos e nada muda. Porque ela está pedindo, ela está suplicando, ela está esperando que o céu tenha pena e resolva fazer alguma coisa. Mas o céu não funciona assim. O céu funciona por decreto, por ordem, por palavra de autoridade pronunciada por quem sabe quem é. E quando você decreta com fé verdadeira, quando você abre a boca e ordena que as portas financeiras se abram, que as dívidas sejam canceladas, que a provisão seja liberada agora, o exército celestial se move, instantaneamente, sem hesitação, sem atraso. Você já viu como funciona quando alguém com autoridade dá uma ordem? O soldado não questiona, ele obedece. O funcionário não pergunta por quê. Ele executa, porque existe hierarquia, existe estrutura, existe cadeia de comando. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você foi posicionado como filho, como herdeiro, como alguém que tem autoridade delegada para decretar realidades financeiras. E embaixo de você, respondendo às suas ordens, está um exército inteiro pronto para destravar portas, abrir caminhos, trazer oportunidades, movimentar dinheiro de lugares inesperados para as suas mãos. Mas eles estão parados, imóveis, aguardando. Porque você ainda não deu a ordem. Você ainda está pedindo quando deveria estar mandando. Você ainda está suplicando quando deveria estar decretando. E enquanto você não mudar a forma como você fala, enquanto você não assumir a autoridade que já é sua, o exército fica em modo de espera. E você fica preso, travado, sufocado. Agora presta atenção porque isso aqui é crucial. Quando você chegar no decreto, quando você começar a pronunciar as palavras daquele Pai Nosso transformado em código de abundância, você não vai estar falando sozinho. Você vai estar ativando frequências espirituais. Você vai estar enviando ordens diretas para o mundo invisível. Cada palavra que sair da sua boca com fé vai ser como um martelo batendo em cadeados financeiros. Cada frase vai ser como uma chave girando em fechaduras espirituais. E o som disso no mundo espiritual é ensurdecedor, é violento, é irreversível. Portas que estavam enferrujadas há décadas começam a ranger. Travas que estavam soldadas começam a quebrar. Bloqueios que pareciam permanentes começam a se desfazer. E o dinheiro que estava represado, que estava impedido de chegar, começa a fluir. Não devagar, não aos poucos, mas como um rio que estava contido e de repente foi liberado. Como uma avalanche financeira que ninguém consegue segurar. Mas isso só acontece se você pronunciar o decreto completo. Se você chegar até o final. Se você selar isso da forma correta. O exército está pronto. Só falta você dar a ordem. Você sabe qual é o momento exato em que a escassez perde o poder sobre você? Não é quando você recebe o dinheiro.
Não é quando a dívida é quitada. Não é quando a conta é paga. É quando você decide que a escassez não tem mais permissão de ficar. É quando você olha para ela nos olhos e diz: você não é mais bem-vinda aqui. Essa casa não é sua. Essa vida não é sua. Esse futuro não é seu. E você precisa sair agora. Porque a escassez é covarde. Ela só domina quem tem medo dela. Ela só permanece onde é tolerada. Ela só cresce onde é aceita como normal, como destino, como é assim mesmo. Mas no momento em que você levanta a voz espiritual e expulsa a escassez da sua vida com autoridade, ela não tem escolha. Ela precisa ir embora. Porque você é maior que ela. Você tem mais poder que ela. Você carrega uma autoridade espiritual que ela é obrigada a respeitar. Mas você precisa usar essa autoridade. Você precisa abrir a boca. Você precisa decretar a saída dela e a entrada da provisão. Tem gente que vive reclamando da situação financeira, mas nunca toma uma atitude espiritual firme contra a escassez. Fica naquela de, eu não sei o que fazer, tá difícil, tá complicado, não sei como vou pagar. E fica esperando que alguém resolva, que um milagre caia do céu, que de repente as coisas melhorem sozinhas. Mas não é assim que funciona. Milagre financeiro não cai do céu sem decreto. Provisão não aparece sem ordem. Portas financeiras não se abrem sozinhas. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar a decisão interna de que a partir de agora, a escassez não governa mais. A falta não dita mais as regras. A dívida não define mais o seu futuro. E essa decisão não pode ser mole. Não pode ser meia boca. Não pode ser, vamos ver se funciona. Tem que ser firme. Tem que ser absoluta. Tem que ser irreversível. Porque quando você decide de verdade, quando você decreta com convicção total, o mundo espiritual não tem escolha a não ser se reorganizar para corresponder ao seu decreto. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está na sua casa e percebe que tem um invasor lá dentro. Alguém que entrou sem permissão e está ocupando um cômodo. Você não vai ficar pedindo com jeitinho: por favor, será que você poderia sair? Você vai usar autoridade. Você vai dizer: saia da minha casa agora. E se precisar, você vai chamar reforço. Você vai chamar a polícia. Você vai fazer o que for necessário para expulsar o invasor. A escassez é um invasor espiritual. Ela entrou sem permissão. Ela ocupou espaços que não são dela. Ela tomou conta das suas finanças como se fosse dona. E você ficou com medo de confrontar. Ficou tentando conviver. Ficou aceitando a situação. Mas hoje isso acaba. Hoje você vai usar a autoridade que você tem como filho, como herdeiro, como portador de poder espiritual, e você vai expulsar a escassez com violência santa, com decreto firme, com ordem que não aceita negociação. E quando você fizer isso, quando você realmente tomar essa posição de guerra espiritual contra a falta, a mudança é instantânea. Pode não parecer ainda no mundo físico, mas no mundo espiritual, a batalha já foi ganha. A escassez só fica onde é permitida. Agora vamos falar de uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Existe diferença entre ganhar dinheiro e receber provisão. Ganhar dinheiro é você trocar o seu tempo, o seu suor, o seu esforço por um salário no final do mês. É você trabalhar, trabalhar, trabalhar e receber aquele valor fixo que mal cobre as contas. É você preso num ciclo onde o dinheiro entra e sai na mesma velocidade, e você nunca consegue sair do lugar. Mas provisão é diferente. Provisão é quando o dinheiro chega por caminhos que você nem estava esperando. É quando aparece uma oportunidade do nada. É quando alguém te paga uma dívida antiga que você já tinha até esquecido. É quando você recebe um dinheiro extra que não estava nos seus cálculos. É quando uma porta financeira se abre sem você ter batido nela. Provisão não depende do seu esforço. Provisão depende da sua conexão com a fonte. E a fonte é inesgotável.
A fonte nunca seca. A fonte nunca falha. O problema nunca foi a fonte. O problema sempre foi o canal entupido, a torneira fechada, a porta trancada entre você e o fluxo. Você já reparou como tem gente que vive de provisão? Parece que o dinheiro persegue essa pessoa. Parece que as oportunidades correm atrás dela. Parece que ela está sempre no lugar certo na hora certa. E não é sorte, não é coincidência. É frequência espiritual. É alinhamento com a provisão. É porta financeira escancarada. Enquanto a maioria das pessoas vive correndo atrás de dinheiro, cansadas, esgotadas, frustradas, essas pessoas vivem sendo perseguidas pela abundância. E a diferença não está no quanto elas trabalham. A diferença está no que elas decretam, no que elas acreditam, no posicionamento espiritual que elas assumem. Elas não vivem pedindo, elas vivem recebendo. Elas não vivem esperando, elas vivem manifestando. Elas não vivem com medo de faltar. Elas vivem com certeza de que a provisão é constante, é garantida, é irreversível. E você pode viver assim também. Você pode sair desse ciclo vicioso de trabalhar até a exaustão e mesmo assim nunca ter o suficiente. Você pode entrar no fluxo da provisão divina onde o dinheiro chega por vias sobrenaturais, por caminhos inesperados, por portas que você nem sabia que existiam. Mas para isso, você precisa mudar a sua declaração. Você precisa parar de decretar escassez e começar a decretar provisão. Porque toda vez que você diz "eu não tenho", você está decretando falta. Toda vez que você diz "nunca vai dar", você está fechando portas. Toda vez que você diz "eu nasci para sofrer com dinheiro", você está selando o seu destino de miséria. Mas quando você inverte isso, quando você começa a decretar "eu sou próspero", a provisão me persegue, portas financeiras se abrem na minha frente, dinheiro flui constantemente para as minhas mãos. Você está reprogramando a realidade espiritual. Você está criando novos caminhos. Você está destravando fluxos que estavam bloqueados. E o decreto que vem logo mais vai consolidar tudo isso de uma vez por todas. Vai selar a sua nova identidade financeira de forma irreversível. Pare de correr atrás de dinheiro. Deixe a provisão te perseguir. Existe um livro no céu com o seu nome. Não é poesia. Não é simbolismo bonito. É registro espiritual real. E nesse livro está escrito tudo o que foi destinado para você desde antes de você nascer. Toda a provisão, toda a abundância, toda a riqueza que deveria estar fluindo na sua vida neste exato momento. Mas existe um problema. Existe uma diferença brutal entre o que está escrito no livro celestial e o que está acontecendo na sua conta bancária. Entre o que foi decretado no mundo espiritual e o que se manifestou no mundo natural. E sabe por que essa diferença existe? Porque você nunca tomou posse. Você nunca abriu a boca com autoridade e disse: "Eu reclamo o que é meu. Eu tomo posse do que está registrado em meu nome. Eu decreto que o que está escrito no céu se manifeste na terra agora." Você ficou esperando que as coisas acontecessem sozinhas. Mas bênção que não é tomada, não se manifesta. Provisão que não é decretada, permanece no mundo espiritual sem descer para o mundo físico. Pensa comigo. Você pode ter R$1 milhão depositado numa conta no seu nome. Mas se você nunca for no banco sacar, se você nunca usar o cartão, se você nunca acessar esse dinheiro, de que adianta? Ele está lá. Ele é seu. Mas não está na sua mão. Não está pagando as suas contas. Não está resolvendo os seus problemas. É exatamente isso que acontece espiritualmente com milhões de pessoas. Elas têm provisão registrada. Elas têm abundância destinada. Elas têm riqueza decretada no livro celestial. Mas nunca tomaram posse. Nunca foram buscar. Nunca decretaram com fé. E ficam vivendo na escassez, na falta, na dívida, enquanto a provisão delas está parada no mundo espiritual, esperando ser ativada, esperando que elas acordem, esperando que elas entendam que não é sobre merecer,
É sobre tomar posse. É sobre decretar. É sobre ordenar que o que está no céu desça para a terra. Hoje você vai fazer isso. Hoje você vai acessar o que está registrado no seu nome. Você vai tomar posse da provisão que foi destinada para você. Você vai decretar que as portas financeiras celestiais se abram e liberem o fluxo de dinheiro que estava represado há anos, talvez décadas. E quando você fizer isso com fé verdadeira, com autoridade real, com convicção absoluta, o escriba celestial vai pegar a caneta e vai marcar no livro: liberado, ativado, manifestado. E a partir desse momento, não tem volta. O que foi selado no céu se manifesta na terra. O que foi decretado no espiritual se materializa no natural. Dinheiro começa a aparecer. Oportunidades começam a surgir. Dívidas começam a ser canceladas. Portas financeiras que estavam trancadas começam a se escancarar. E você vai testemunhar isso com os seus próprios olhos. Mas primeiro você precisa chegar no decreto. Você precisa pronunciar as palavras que vão ativar tudo isso. E essas palavras estão chegando. Estamos quase lá. Mas você não pode desistir agora. Você não pode sair faltando tão pouco. O que está escrito no céu precisa ser decretado na terra. Você sabe o que separa quem vive em abundância de quem vive em escassez? Não é inteligência. Não é sorte. Não é nascimento. É blindagem mental. É a capacidade de proteger a mente contra os decretos de falta que o mundo joga na sua cabeça todos os dias. Porque todo dia você acorda e o mundo grita: crise, desemprego, recessão, inflação, tudo aumentando, tudo difícil, tudo complicado. E se você não tiver blindagem, se você não souber filtrar essas vozes, você absorve tudo isso. Você internaliza. Você começa a decretar escassez sem nem perceber. Você começa a falar: tá tudo caro, não dá pra nada, o dinheiro não tá dando. E cada vez que você fala isso, você está reforçando a trava nas suas portas financeiras. Você está consolidando o bloqueio. Você está pavimentando o caminho para mais falta, mais sufoco, mais dívida, porque a sua boca tem poder criativo. O que você declara com convicção, você manifesta com o tempo. Tem pessoas que passam o dia inteiro decretando miséria e depois ficam reclamando que a vida financeira não melhora. Elas acordam reclamando. Elas vão trabalhar reclamando. Elas voltam para casa reclamando. Elas vão dormir reclamando. E o que elas esperam que aconteça? Que de repente, milagrosamente, a abundância apareça. Não funciona assim. Você não pode decretar falta e esperar provisão. Você não pode declarar escassez e esperar abundância. Você não pode viver falando de dívida, de sufoco, de aperto e esperar que as portas financeiras se abram. Porque a realidade espiritual responde ao que você declara com mais frequência. Ela se molda de acordo com as suas palavras. Ela se organiza para corresponder aos seus decretos. Se você vive decretando problema, problema é o que você vai colher. Mas se você começar a decretar provisão, a decretar abundância, a decretar portas abertas, a realidade espiritual vai começar a se reorganizar para trazer isso para você. E é por isso que o decreto que você vai pronunciar agora não pode ser ouvido uma única vez e esquecido. Ele precisa ser repetido. Ele precisa ser fixado na sua mente. Ele precisa se tornar a sua nova linguagem financeira. Porque você passou anos, talvez décadas, decretando escassez sem perceber. Você programou a sua mente para a falta. Você condicionou o seu espírito para a dívida. E isso não muda da noite para o dia com um único decreto. Você precisa reprogramar. Você precisa reconstruir. Você precisa criar novos caminhos neurais, novos padrões espirituais, novas frequências financeiras. E isso acontece pela repetição intencional. É por isso que depois de ouvir o decreto hoje, você vai precisar voltar amanhã. E depois de amanhã.
durante pelo menos 3 dias consecutivos, porque é nessa repetição, nessa insistência, nessa firmeza, que a blindagem mental se constrói, que a nova identidade financeira se consolida, que as portas financeiras se abrem completamente e não fecham mais. Você decreta o que você vive. Você vive o que você decreta. Chegou a hora. Agora você entende por que precisava chegar até aqui, porque cada palavra que você ouviu até agora era necessária, porque cada princípio, cada revelação, cada verdade espiritual tinha que ser estabelecida antes de chegarmos neste momento, porque o decreto que você vai ouvir agora não é para quem está duvidando, não é para quem está com o coração dividido, não é para quem ainda está se perguntando se isso funciona ou não. Esse decreto é para quem tomou a decisão, para quem entendeu a autoridade que carrega, para quem está cansado de viver refém da escassez e decidiu tomar posse da provisão que é sua por direito espiritual. E você está aqui. Você chegou. Você não desistiu. Você não saiu. Você não deixou a dúvida vencer. E isso já é prova de que você está pronto, de que o seu coração está alinhado, de que a sua fé está ativada. E agora você vai pronunciar as palavras que vão abrir as portas financeiras que estavam fechadas na sua vida. Mas antes de começar, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Eu preciso que você cele esse momento com um ato visível de fé, porque fé sem ação é morta. Fé sem ato concreto não move montanhas. E esse ato é simples, mas essencial. Primeiro, você vai escrever nos comentários agora a frase "Eu creio ainda hoje". Não importa se você está assistindo pelo celular, pelo computador, pela TV. Para o vídeo agora e escreve nos comentários "Eu creio ainda hoje". Esse é o seu primeiro ato de tomada de posse. É você declarando publicamente que você acredita que a provisão vai se mover ainda hoje, que as portas financeiras vão começar a abrir ainda hoje, que o desbloqueio financeiro começa agora. Segundo, você vai deixar o seu like neste vídeo. E não é só um like comum. Cada like que você dá é como um raio de luz que você envia para o universo espiritual dizendo: eu estou alinhado, eu estou pronto, eu tomo posse agora. Terceiro, você vai se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações. Porque quando você faz isso, você está entrando numa corrente espiritual de prosperidade. Você está se conectando com milhares de pessoas que estão decretando a mesma coisa que você. E a fé compartilhada é mais forte. A declaração em conjunto rompe barreiras que a declaração individual não rompe. E agora, com o coração aberto, com a mente focada, com o espírito preparado, você vai repetir comigo o Pai Nosso da Abundância. Você pode falar em voz alta ou pode falar no seu coração, mas precisa ser com fé, precisa ser com convicção, precisa ser com a certeza absoluta de que cada palavra que você pronuncia está abrindo uma porta, está quebrando uma trava, está liberando um fluxo de provisão que estava bloqueado. E quando você terminar, quando a última palavra for pronunciada, o selo espiritual vai ser ativado. O pacto vai ser firmado. E não tem volta. A partir desse momento, a mudança é irreversível. Então respira fundo. Concentra. E vamos começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em todas as minhas finanças. Venha o teu reino de prosperidade sobre mim agora. Seja feita a tua vontade de abundância na minha vida, assim como é no céu. O pão nosso de cada dia, em medida transbordante, me dá hoje. Perdoa as minhas dívidas, cancela os meus débitos, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Não me deixes cair na tentação da miséria, mas livra-me de todo bloqueio financeiro, porque teu é o reino da riqueza e o poder de multiplicar e a glória da provisão para sempre. Amém. Está selado, está decretado, está ativado. A provisão começa a se mover agora. Você chegou. Você não desistiu. Você não saiu no meio. Você não deixou a dúvida vencer. E isso significa que você está pronto para o que vem agora.
Porque tudo o que você ouviu até aqui foi preparação, foi fundamento, foi alinhamento espiritual, para que quando você pronunciasse o decreto, ele saísse da sua boca com autoridade real, com fé verdadeira, com poder que move montanhas. E você pronunciou, você decretou, você selou. E agora o processo está em movimento. As portas financeiras que estavam trancadas começaram a ranger. Os cadeados espirituais começaram a se romper. O fluxo de provisão que estava represado começou a se mover na sua direção. Mas atenção, o que acontece a partir de agora depende de você. Esse decreto que você acabou de pronunciar não é para ser ouvido uma vez e esquecido. Ele precisa ser fixado. Ele precisa ser consolidado. Ele precisa se tornar a nova linguagem financeira da sua vida. Então você vai fazer o seguinte. Durante os próximos 3 dias consecutivos, você vai voltar neste vídeo e vai ouvir o decreto novamente. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser na hora que você tiver disponível. Mas precisa ser 3 dias seguidos. Porque é nessa repetição intencional que a blindagem mental se constrói. É nessa insistência que a nova identidade financeira se consolida. É nessa firmeza que as portas se abrem completamente e não fecham mais. Primeiro dia, você ativa o código. Segundo dia, você reforça o selo. Terceiro dia, você firma o pacto de forma irreversível. E depois disso, não tem volta. A provisão persegue você. O dinheiro flui constantemente. As portas financeiras permanecem abertas. Agora eu preciso que você faça mais uma coisa. Você vai descer até os comentários e vai escrever exatamente isso. Eu tomo posse da minha provisão financeira ainda hoje. Escreve isso agora. Porque quando você declara publicamente, quando você torna visível a sua fé, você está enviando uma mensagem poderosa para o mundo espiritual. Você está dizendo, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Eu decreto que a mudança começa agora. E além disso, você vai compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir isso. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser onde você quiser. Mas compartilha. Porque quando você semeia essa revelação na vida de outras pessoas, você está multiplicando a sua própria colheita. Você está ativando a lei espiritual da semeadura e da multiplicação. E o retorno disso vem em forma de dinheiro, de oportunidade, de provisão inesperada. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve agora. Ativa o sininho de notificações. Porque aqui não é só conteúdo. Aqui é uma corrente espiritual de pessoas que decretam prosperidade, que combatem a escassez, que abrem portas financeiras juntas. E a fé compartilhada é mais forte. A declaração em conjunto rompe barreiras que você sozinho não romperia. Então entra nessa corrente. Faz parte dessa família espiritual. E se você quiser ir mais fundo, se você quiser que o seu nome seja colocado em todas as minhas preces diárias, se você quiser fazer parte do círculo de bênçãos deste canal, considere se tornar membro. Porque quando você semeia aqui, você não está só ajudando o canal a crescer. Você está posicionando a sua vida dentro de uma rede de intercessão poderosa que vai cobrir você, sua família, suas finanças, seus projetos. Agora olha para mim. Olha bem, as portas financeiras da sua vida foram destravadas hoje. O que estava bloqueado foi liberado. O que estava fechado foi aberto. O que estava impedido foi autorizado. E você vai testemunhar isso com os seus próprios olhos nos próximos dias. Dinheiro vai aparecer de lugares inesperados. Oportunidades vão surgir do nada. Dívidas vão começar a ser canceladas. Você vai olhar para trás daqui a algumas semanas e vai lembrar deste momento, deste vídeo, deste decreto. E você vai saber que foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que a escassez perdeu o poder. Foi aqui que a provisão começou a fluir. Foi aqui que você tomou posse do que sempre foi seu. Então não esquece,
3 dias consecutivos. Compartilha com 3 pessoas. Escreve nos comentários a sua declaração de posse. E vigia. Porque o céu já está se movendo a seu favor. O exército celestial já está trabalhando nas suas portas financeiras. E você vai ver. Você vai testemunhar. Você vai viver a abundância que foi decretada hoje. Que a provisão te persiga. Que o dinheiro flua constantemente. Que as portas financeiras permaneçam abertas para sempre. Está selado. Está decretado. Está feito. Amém.